Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula passada nós discutimos a teoria sobre os fundamentos da óptica geométrica, ok? Hoje o nosso objetivo será estudar as leis da reflexão e uma pequena introdução ao estudo dos espelhos planos, beleza? Tranquilo? Bom, primeira coisa importantíssima. Toda vez que a luz atinge uma superfície, ocorrem simultaneamente reflexão, absorção e refração. Perfeito? Com uma única exceção, que é um fenômeno que nós vamos estudar mais à frente, que é chamado de reflexão interna total ou simplesmente reflexão total. Ok? Mas depois eu mostro para vocês quais são as condições para que isso ocorra. Mas fora isso, toda vez que a luz atingir uma superfície, parte desse raio tem que ser refletido, parte dele tem que ser absorvido e parte dele tem que se refratar. Ou seja, tem que atravessar a superfície. Perfeito? Tranquilo? Agora, dependendo do tipo de superfície, um desses fenômenos vai se sobressair. Por exemplo, se a superfície for plana e bem polida, opaca e bem polida, vai prevalecer a reflexão. Já se a superfície for transparente, prevalece a refração, e se essa superfície for de cor escura, vai prevalecer a absorção. Inicialmente, nós vamos nos concentrar na reflexão da luz, perfeito? E de cara, eu digo logo para vocês que existem dois tipos de reflexão. A chamada reflexão regular e a reflexão difusa ou irregular. Essa primeira também pode ser chamada de reflexão especular, perfeito? Muito bem. Quando é que nós temos uma reflexão regular da luz? Vejam. Se vocês observarem aqui nessa primeira figura, nós temos uma superfície, na primeira figura, nós temos uma superfície aqui plana e bem polida, tá? Então, essa aqui é uma superfície plana e bem polida. Percebam que nós temos aqui quatro raios de luz, e esses 4 raios de luz eles são paralelos entre si. Quando eles atingirem essa superfície, se ela for plana e bem polida, esses raios devem ser refletidos também de forma paralela entre si. Então, eles chegam paralelos entre si e devem ser refletidos também paralelamente entre si. Perfeito? Tranquilo? Esse é o tipo de reflexão que ocorre em um espelho plano, como nós vamos discutir daqui a pouco. Ok? Então, primeira reflexão é a chamada reflexão regular ou especular. Ela ocorre quando a superfície é plana e bem polida, ok? Os raios chegam paralelos entre si e são refletidos também dessa forma, ok? Agora, reflexão difusa ou irregular. Lembre-se que a palavra difusa vem de difusão, que significa espalhamento, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma superfície irregular, percebem? E aí, ó, nós temos aqui mais 4 raios de luz que atingem essa superfície irregular. Como essa superfície é irregular, observem que esses raios eles são refletidos em várias direções, o que caracteriza a reflexão difusa ou irregular. É o tipo de reflexão que ocorre na maioria dos objetos. Inclusive, olha só um detalhe interessante, diferentes observadores podem enxergar uma fonte secundária, um objeto que é uma fonte secundária, através dessa reflexão aqui, chamada reflexão difusa ou irregular. Perfeito? Tranquilo? Bom, essa imagem mostra claramente aqui, né, uma reflexão regular ou especular e a reflexão irregular ou difusa. Percebam que a água aqui está parada, ok? A água não tem nenhum tipo de movimento. Então, olha só a imagem dessas árvores e dessa montanha, dá para você enxergar nitidamente, como se fosse um espelho perfeito. Chamamos isso de reflexão regular. Já nessa figura aqui, vocês observam que a água ela está tremulando, tá? Então você tem ondulações aqui na superfície da água. Então essa superfície seria uma superfície irregular. Logo, a reflexão vai ser difusa. Percebam que na reflexão difusa, você não consegue enxergar nitidamente essa imagem. Então percebam claramente aqui que nós temos a reflexão regular, uma superfície plana e bem polida, e aqui um exemplo, né, de reflexão difusa com a superfície irregular. Beleza? Tranquilo? Muito bem.
A reflexão ela é baseada em duas leis conhecidas como leis da reflexão. Daí eu quero que vocês observem essa imagem aqui. Nós temos aqui uma superfície plana e bem polida, como se fosse um espelho, tá? Um espelho plano. E aí o que é que nós temos aqui? Nós temos um raio de luz incidente, que é esse raio verde, tá? RI, a partir de agora é o raio incidente. Esse raio atinge essa superfície e ele vai sofrer uma reflexão. Então, RR nós chamamos de raio refletido. Perfeito? Tranquilo? Quais são as condições para essa reflexão? Bom, a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte. Percebam que esse ponto aqui é o ponto de incidência. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é traçar uma normal. Lembrem-se que normal é uma superfície imaginária e normal significa que forma um ângulo de 90 graus. Então, essa superfície normal ela forma um ângulo de 90 graus com essa superfície refletora. Beleza? Então, RI é o raio incidente e RR é o raio refletido. Beleza? Tranquilo? Jóia. Observem que essa normal ela está dividindo esse ângulo ao meio. Um detalhe interessante. I, a partir de agora, nós vamos chamar de ângulo de incidência. E R, nós vamos chamar de ângulo de reflexão. Você pode chamar isso de θ1, θ2, α1, α2. Aqui eu resolvi chamar de I e de R, tá? I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de reflexão. Daí você pode perguntar, mas peraí, Sandro, é o ângulo de incidência entre o raio e a superfície ou entre o raio e a normal? A superfície refletora ou entre o raio e a normal? Muito cuidado. Ângulo de incidência é sempre o ângulo entre o raio incidente e a normal. Ângulo de reflexão é sempre o ângulo entre o raio refletido e a normal. Muito cuidado, que podem ser dados os ângulos que o raio incidente forma com a superfície refletora e que o raio refletido forma com a superfície refletora. Lembrem-se que esses ângulos eles são complementares, ou seja, a soma deles tem que dar 90 graus. Mas esse ângulo aqui entre o raio incidente e a superfície refletora e esse ângulo aqui entre o raio refletido e a superfície refletora não são os ângulos de incidência e reflexão. São sempre os ângulos formados entre o raio incidente e a normal, entre o raio refletido e a normal. Percebam que matematicamente essa normal ela vai ser uma bissetriz, ok? Ou seja, ela vai dividir esse ângulo aqui ao meio. Então vamos lá. RI é o raio incidente, RR é o raio refletido, N é a superfície normal, I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de reflexão. Perfeito? Então vamos às leis da reflexão. Quais são elas? Primeira lei, prestem bem atenção. Eis aqui o raio incidente, está aqui a superfície normal, está aqui o raio refletido. Minha pergunta nesse momento é, seria possível esse raio incidente atingir esse ponto e, por exemplo, sair desse plano que vocês estão vendo agora? Por exemplo, para fora dessa tela? Não. Isso significa que o raio incidente, o raio refletido e essa superfície normal estão contidos em um mesmo plano, ou seja, são coplanares. Olha aqui, ó, primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal ao espelho num ponto de incidência estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Perfeito? Segunda lei diz o seguinte, como essa superfície normal ela vai ser um plano bissetor, isso significa que todo esse ângulo aqui, ó, entre o raio incidente e o raio refletido, tá? Significa que esse ângulo aqui, ele é cortado ao meio. Então isso significa que esse ângulo tem que ser obrigatoriamente igual a esse, ou seja, o ângulo de incidência I tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ora, se esses dois ângulos são iguais, é óbvio que esses dois ângulos aqui são iguais também, né? Se você chamar, por exemplo, esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, logo alfa também tem que ser igual a beta. Mas não esqueçam disso. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Aqui, ó. Segunda lei, a amplitude do ângulo de incidência é igual à amplitude do ângulo de reflexão. Em outras palavras, de forma bem resumida, esses ângulos são iguais. Então, para fechar, as duas leis são as seguintes. O raio incidente, o raio refletido e essa normal são coplanares, ou seja, estão contidos em um mesmo plano, e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Tranquilo? Muito bem.
Nosso objetivo agora será estudar os espelhos planos. E os espelhos planos são explicados, né, nós podemos explicar os espelhos planos através da reflexão, né, já que é o fenômeno que predomina nos espelhos. E aí é o seguinte, o que é que você tem que entender por o que é na verdade um espelho plano? Eu posso dizer que o espelho plano é uma superfície plana que tem um alto poder de reflexão. Então, o primeiro passo é entender como as imagens são formadas nos espelhos planos. Então, eu quero que vocês observem bem essa figura aqui. Esse ponto P é, na verdade, um ponto objeto. Então, imagine que isso aqui é um objeto, certo? Esse objeto, ele emite luz, ele é uma fonte secundária, então ele reflete luz em todas as direções. Vamos analisar dois raios emitidos por esse objeto? Veja, esse raio aqui vai atingir a superfície nesse ponto e vai ocorrer reflexão. Esse outro raio aqui atinge a superfície nesse ponto e nós temos aqui mais uma reflexão, perfeito? Lembre-se que essas duas reflexões, elas têm que obedecer às leis da reflexão, né? Perfeito? Ok. Então vejam, esses dois raios refletidos, eles atingem o observador, perfeito? Tranquilo? Mas vejam só, se você traçar prolongamentos desses dois raios refletidos, primeiro percebam que esses raios refletidos, eles são divergentes, então eles não vão se encontrar. Mas os prolongamentos desses raios, se você traçar prolongamentos dos dois raios refletidos, percebam que esses dois prolongamentos eles vão convergir exatamente nesse ponto aqui que foi chamado de P'. É exatamente nesse ponto aqui onde nós vamos ter a formação da imagem, perfeito? Percebam que essa imagem ela não foi formada pelo encontro dos dois raios refletidos. Ela foi formada por prolongamentos. Um outro detalhe interessante é que essa imagem ela não se forma em frente ao espelho. Ela se forma depois do espelho. Então, é assim que nós conseguimos formar uma imagem. Ô Sandro, tá, mas você formou aqui a imagem de um ponto e de um objeto. Não importa, o princípio é exatamente o mesmo. Inclusive, vou dar uma dica importantíssima para vocês. Toda vez que um objeto estiver inclinado em relação ao espelho, lembre-se que o objeto e a imagem, como eu vou falar para vocês daqui a pouco, o espelho vai ser exatamente o eixo de simetria entre os dois. Nunca esqueçam disso, ok? A linha que liga o objeto à imagem, ela tem que ser perpendicular ao espelho ou perpendicular a uma extensão do espelho, tá? Não esqueçam disso. E o espelho é exatamente o eixo de simetria, beleza? Tranquilo? Muito bem. Próximo ponto. Quais são as características da imagem formada em um espelho plano? Perfeito? Primeira delas, olha só aqui. Veja, o objeto ele está a uma distância d desse espelho. A imagem formada também está a uma distância d do espelho. Isso significa que o objeto e a imagem são equidistantes em relação ao espelho. Ou seja, a distância do objeto ao espelho tem que ser igual à distância da imagem até ele. Beleza? Então, essa é a primeira característica. O objeto e a imagem são equidistantes do espelho. Beleza? Tranquilo? Jóia. Uma outra característica interessante é a seguinte. Olha só. Muito bem. Esse objeto aqui, ele é chamado de objeto real. Por que objeto real? Observem que esse objeto ele está refletindo a luz, perfeito? Que atinge essa superfície e é refletida para esse observador aqui. Tranquilo? Então, a partir de agora, esse objeto vai ser chamado de objeto real. Percebam que ele está em frente ao espelho. A imagem desse objeto, ela não é formada pelo encontro dos raios refletidos. Ela é formada por prolongamentos. Essa imagem se forma depois do espelho. Isso significa que ela tem natureza virtual. Onde é que eu quero chegar com isso? A natureza do objeto e da imagem as naturezas são diferentes. Se o objeto for real, a imagem formada vai ser virtual. Se esse objeto for virtual, a imagem formada é real. Sandro,
Como é que eu consigo reconhecer na prática quando uma imagem é virtual, quando ela é real? Simples. Sempre que a imagem se formar depois do espelho, sempre que ela se formar por prolongamentos, ela é uma imagem virtual. Se essa imagem se formar em frente ao espelho, ok? Se ela se formar pela convergência dos raios refletidos, ela vai ser uma imagem real. Não esqueçam disso. Olha só. Está aqui. O objeto e a imagem têm naturezas contrárias. Se o objeto é real, a imagem é virtual e vice-versa. Não esqueçam disso. Ah, cuidado, viu? Ah, a imagem formada por um espelho plano é sempre virtual. Cuidado, isso só é verdade se o objeto for real. Se esse objeto for virtual, a imagem formada será real. Ou seja, as naturezas são opostas. Perfeito? Olha só uma imagem aqui interessante. Nós temos aqui um cachorro em frente a esse espelho plano e aqui a sua imagem. Perfeito? Reparem que as dimensões da imagem e do objeto são as mesmas. Inclusive, pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Veja só. É muito comum, e aí esse recado vai principalmente para as mulheres. Não sei se vocês sabiam disso, mas infelizmente alguns espelhos em algumas lojas, tá? Os provadores de algumas lojas, principalmente de lojas femininas, infelizmente esses espelhos às vezes não são planos. Olha só, você vai provar um vestido, fica em frente a um espelho que você pensa que é plano e não é. Esse espelho vai mostrar suas dimensões menores, dando a ideia de que você está mais magra, que o vestido caiu perfeitamente em você, e aí você compra aquele vestido e quando chega em casa, que vai provar novamente em frente ao seu espelho, né, percebe que não é exatamente como em relação à imagem que você viu antes, né? Inclusive vai dar vontade de você rasgar lá o vestido, enfim. Olha só. Ou então, no mínimo, vai voltar para trocá-lo, não é isso? Então, não esqueçam disso. Muito cuidado, porque esses espelhos, às vezes, não são planos e isso é feito de propósito. Então, vejam só. Se o espelho for plano, preste bem atenção, e você se posicionar em frente a ele e não gostar do que viu, olha, esse espelho está mostrando suas dimensões reais. Tente resolver isso de uma outra maneira, beleza? Não quebre seu espelho, porque o que ele está ali mostrando é real. As dimensões do objeto e da imagem são exatamente as mesmas. Aqui, ó, a imagem do mesmo tamanho do objeto, tá? De uma forma mais geral, a imagem e o objeto têm as mesmas dimensões. Perfeito? Tranquilo? Olha só uma outra característica interessante. Vocês já devem ter percebido que em alguns veículos, principalmente ambulâncias, bombeiros, carro de polícia, por exemplo, nesse caso aqui específico, percebam que o nome ambulância aparece invertido. E por que o nome ambulância aparece invertido? Por causa de uma característica da imagem que eu vou mostrar com essa outra imagem aqui. Percebam que o cachorro está apoiando a pata direita no espelho. Mas a imagem do cachorro não está apoiando a pata direita, e sim a pata esquerda. Por que isso acontece? Isso acontece porque se o objeto não for simétrico, tá? Como assim, Sandro? Se o objeto não for simétrico? Por exemplo, vamos ver esse objeto aqui. Se você passar uma linha aqui dividindo a letra F, olha só, se você passar aqui uma linha dividindo essa letra F, deixa eu melhorar isso aqui. Se você passar uma linha, imaginem uma linha dividindo essa letra F aqui ao meio. Percebam que o lado esquerdo não vai ser igual ao lado direito. Isso significa que esse objeto ele não é simétrico, ele é assimétrico. E toda vez que um objeto assimétrico é posicionado em frente a um espelho plano, a sua imagem ela vai ser enantiomorfa. O que significa enantiomorfa? Que tem forma diferente. Sandro, como é que eu vou saber disso? Observe que isso aqui é o objeto, a letra F, e está aqui a imagem desse objeto. Perfeito? Se você pegar esse objeto e sobrepor a imagem, não irão coincidir. Concorda? Agora imaginem vocês que aqui nós temos, por exemplo, a letra A. Imagine uma letra A em frente a esse espelho. A imagem que se forma também não vai ser a letra A. Então, quando você pegar o objeto
e sobrepor a imagem coincidem. Isso significa que o objeto e a imagem são iguais. Então, fica aí a dica para vocês. Se o objeto for simétrico, por exemplo, como a letra A, né? Se você dividir a letra A ao meio, o lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. A imagem formada é igual. Mas se esse objeto for assimétrico, a imagem formada é enantiomorfa. Perfeito? Tranquilo? Não esqueçam disso, beleza? Então, é por isso, galera, que nesse veículo aqui, o nome ambulância aparece o quê? Invertido. Como a ambulância é assimétrica, a imagem formada tem que ser enantiomorfa. E por que esses nomes vêm assim? Porque quando o motorista, por exemplo, o motorista de um outro carro, está dirigindo, e aí a ambulância precisa se deslocar muito rapidamente, quando o motorista observar esse veículo pelo espelho central ou pelos os espelhos retrovisores, o que é que vai acontecer? Ele vai ver a imagem dessa ambulância, mas ele vai ver uma imagem enantiomorfa, ou seja, essa imagem ela vai ficar invertida horizontalmente. E se você inverter essa imagem horizontalmente, você vai ler o nome ambulância na posição correta e vai identificar que veículo é esse e vai ceder passagem. Beleza, galera? Então a gente encerra aqui. Na próxima aula daremos continuidade ao estudo dos espelhos planos. Valeu, um forte abraço.